E aí galera, tudo certo? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu processo de mixagem, de como eu trabalho com as minhas mix aqui no meu home studio. E eu vou mostrar especificamente sobre os plugins da iZotope que eu estou usando. Esse vídeo ele vai ser em português porque a iZotope tem um material muito vasto em inglês, especialmente o canal deles do YouTube é uma fonte fantástica de informações, mas não tem tanta coisa em português. Então eu quero que a galera do Brasil tenha a oportunidade de conhecer esses plugins e o que eles fazem. Então o que eu vou fazer para vocês hoje é abrir a sessão de mixagem da minha música Cactus. Essa sessão do Pro Tools só tem plugins da iZotope, 100%, certo? Eu estou usando o Neutron, estou usando o Ozone, estou usando o Neoverb e outros plugins que vocês já vão conhecer, e eles é que fazem todo o som. Então agora eu quero mostrar para vocês o som, certo? Mixado, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como eu cheguei em cada um desses timbres. Então, essa aqui é a música Cactus, que foi regravada recentemente com o Dalton Santos na guitarra e o Bruno Valverde na bateria, e eu mesmo mixei só com plugins da iZotope para mostrar para vocês o resultado, que eu tô bastante contente. Vamos ouvir um pouquinho. Então legal, já deu para ter uma ideia do som que a gente tirou aqui nessa mixagem. Vamos mostrar um pouquinho do que está rolando por baixo dos panos, né? Um pouquinho do som da batera. Esse aqui é o som da batera processado. Agora vamos ouvir o som da batera sem os plugins. Então olha que diferença do som cru que eu recebi do Bruno, que aliás está muito bem gravado e nem preciso falar da execução, né? Mas olha que diferença então entre o som processado e o som sem os plugins. E agora eu quero mostrar para vocês o bumbo, por exemplo, aqui, que é uma parte super importante. E olha aqui, ó, esse aqui então é um plugin chamado Neutron. Esse é o plugin que eu estou usando em todos os canais. Vocês podem conferir aqui, ó. Neutron, 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 em tudo, até no buzz aqui dos tons, no buzz da bateria, no baixo, na guitarra, ele está em tudo, certo? Exceto na master. Por quê? Porque o Neutron, ele é o que a gente chama de channel strip. Esses plugins de channel strip, eles têm o quê? Compressor, gate, equalizador, aqui também tem o exciter, tem uma coisa fantástica que é o Sculptor, que usa inteligência artificial da iZotope para esculpir o som de acordo com referências que ele estudou através de machine learning. E isso é uma parte muito importante do trabalho da iZotope, que é o seguinte: isso aqui pode ser super intimidador para uma pessoa que está começando a aprender como mixar, como equalizar, como comprimir, etc. E eu mesmo, confesso, eu não sou um técnico, certo? Eu faço as coisas assistindo os outros trabalharem e usando bastante o meu ouvido, e aí eu vou aprendendo, mas eu não sou um expert nisso. Só que a iZotope, ela forneceu não só uma ferramenta extremamente robusta, que todos os maiores profissionais de mixagem do mundo usam,
mas ela tornou essa ferramenta acessível para as pessoas que não sabem nada de mixagem. Você de repente está gravando o seu som aí em casa, você comprou uma interface, você está compondo, você está fazendo uma collab, você quer equalizar bem o seu som, você quer comprimir bem o seu som, você quer tratar o seu som da melhor forma. E aí é que entra essa ferramenta chamada Mix Assistant. O que o Mix Assistant faz? Ela pega a sua faixa de áudio, analisa o teu som e compara com milhares e milhares de áudios que tem numa base de dados onde esse machine learning pegou e fez uma média de mais ou menos como deve soar um baixo, uma guitarra distorcida, uma guitarra limpa, um bumbo, uma caixa, tons da bateria. Ele analisa o teu áudio e te oferece um excelente ponto de partida. Você pode ainda mexer à vontade em tudo que ele te sugeriu e deixar do teu gosto, porque no fim das contas, o teu ouvido é que manda, certo? Só você sabe o som que você está buscando e só você sabe como você quer que aquilo soe. E aí ele vai te dar então um conjunto de sugestões que você pode descartar completamente, pode usar partes dela ou pode usar integralmente. Então eu vou usar esse track de bumbo aqui, ó, vamos ouvir como é que ele está soando. Sem o plugin. Então, antes de prosseguir, eu devo observar, para quem já é mais experiente com áudio, não tem gate em nada, exceto nos tons, onde eu fiz um gate manual. Ok? Então vocês vão ver um monte de vazamento, e aí uma das brincadeiras é trabalhar com esse vazamento para que tudo soe natural. Eu não quero aquele som isolado das peças. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar essa faixa de bumbo, eu desativei aqui o meu plugin, a minha instância do Neutron, que já está com o meu tratamento, com a minha equalização. Eu vou abrir uma nova instância do Neutron, e aí eu vou mostrar para vocês exatamente como é que funciona o Mix Assistant, ok? Então o que a gente vai fazer? Clica aqui no Mix Assistant e ele vai te perguntar o que você quer fazer com ela. Então, no Track Enhance, ele vai ouvir o seu áudio e criar um preset de acordo com essa inteligência artificial. Então a gente vai dar Next. Aí ele pode tanto autodetectar o instrumento, ou você pode dizer para ele que instrumento é esse. Então você tem baixo de vários tipos, guitarra de vários tipos, violão, limpa, distorcida, teclados, orquestra, outras coisas, mas no nosso caso é percussão e é kick, certo? Que é o bumbo. E ele vai perguntar para você o estilo que você quer, se você quer uma coisa mais sem agudos, uma coisa mais quente, se você quer uma coisa balanceada ou uma coisa mais para frente, mais agressiva, e a intensidade. Se você quer uma intensidade média, uma intensidade baixa ou uma intensidade alta. Então a gente vai escolher aqui, no meu caso, o estilo mais agressivo e a intensidade alta. E aí quando você clicar em Next, ele fica esperando você tocar o áudio. Então eu vou dar play no meu bumbo aqui, ó. E agora o assistente está trabalhando, ele está analisando o áudio, montou a cadeia de sinal, abriu o Sculptor, equalizador, compressor e etc. Tudo para minha faixa de bumbo. Vocês podem ver que ele trouxe muito mais corpo já para o bumbo, já deu uma tratada no som. Agora vamos ouvir um por um os módulos e ver como a gente pode melhorar ainda mais esse som aqui, ó. Ó, então olha como é que o Sculptor trabalha. Ele pegou o som do meu bumbo e ele está ajeitando para ficar mais próximo ao som de bumbo que ele aprendeu através da inteligência artificial. Então o tone, para cima ele vai ter mais agudos, certo? E para baixo ele vai ter menos agudos e mais graves. Então eu quero mais agudos, eu quero mais kick do bumbo. E eu poderia também dosar aqui, ó, o quanto eu quero, através desse slider. Se eu quiser só um pouquinho do Sculptor, ou se eu quiser ele total, legal. Agora, vamos ativar o equalizador. A equalização dele está bem conservadora aqui. O que eu quero desse som é mais kick. Então, ó, vamos achar o kick aqui.
E aí ele tem esse lance muito legal, onde ele tem uma equalização dinâmica. É quase como uma compressão multibanda. É uma equalização que responde aos ataques da faixa. Ela não está atuando o tempo inteiro como essas equalizações estacionárias, ela atua de acordo com a dinâmica da faixa. No meu caso, o que eu quero aqui é realmente tirar algumas frequências que eu vou encontrar agora. Eu posso solar cada uma das frequências para ver onde é que elas estão atuando especificamente, né? Ó. Certo? Então eu consigo saber exatamente aonde cada uma dessas frequências está atuando. Ó o meu kick aqui, ó. Ó. Aí eu posso achar ele bem solando a frequência, né? Ó, como já mudou o som. Aí o exciter, ele tá acrescentando esse drive quase, né? Você tem vários tipos e você pode misturar entre eles, né? Só que eu vou querer que o meu exciter atue mais na região do kick mesmo aqui, ó. Ó como ele traz o kick bem, ó. E aí, claro, a compressão, onde você tem o threshold, que ele mostra visualmente, o que é muito legal. Ele está mostrando exatamente aonde ele está atuando. Aqui o quanto ele está reduzindo de ganho. E isso só nessa faixa a partir de 1K, certo? Eu vou deixar como está. E aí eu vou atuar com a outra compressão aqui, que está atuando em todo o espectro do som, certo? E eu gostei bastante desse Vintage Mode aqui, é um pouquinho diferente, ó. Aí, olha. Vamos ver sem plugin agora? Ó, como é que ele veio a gordura e veio o kick do som, né? Então, muito legal. Vamos ouvir ele em contexto aqui na bateria. Como ele está clipando um pouquinho, eu ainda posso acrescentar um limiter aqui, ó. E aí eu deixo um teto de menos meio dB, só para ele não clipar, para não dar distorção digital, né? E aí eu tenho outros módulos que eu poderia acrescentar aqui, ó. Ainda tem um gate, se eu quisesse, e ainda tem esse transient shaper, que mexe nos transientes, certo? No ataque das notas. No meu caso, não vou utilizar, eu vou ficar mesmo aqui com essa cadeia de sinal, que eu já estou bem contente com ela. Agora, eu quero mostrar um pouquinho do baixo. Vamos ouvir o baixo sem o plugin? Então vamos dar uma olhada aqui no que está rolando no baixo. Perceba como esse equalizador ele é transparente. Olha o quanto eu estou mexendo no som e ele não introduz artefatos, não introduz ruídos, não introduz distorções. Ele só dá um shape no som. E aí, mais uma vez, eu estou usando o Sculptor aqui, né? Então vamos começar ouvindo cada um dos módulos separadamente. Então, sem nada, né? Ó, eu não estou usando 100% da mix do Sculptor, eu estou em 70% mais ou menos. Olha o grave. O grave e um pouquinho de ponta que ele está trazendo. Agora vamos pro equalizador.
Aí já deu o shape do som, ó. Vamos ouvir onde é que está atuando essa frequência aqui, ó. Então ele está em 5.300, que é normalmente a região onde eu gosto do agudo, né? De 5 a 6K. Olha aqui, ó. Onde está o corpo do som aqui, ó. Agora o Exciter. Então estou usando um pouquinho do Exciter para tratar somente a região dos médios para cima, né? Mas bem pouco, ó. O meu mix está em 24%, certo? Então ele não está atuando com muita força no som. E aí, claro, super importante o compressor, aonde ele está me mostrando o threshold aqui, está em menos 19 dB, usando esse ratio bem alto, certo? Mas a mix aqui, ó, tá como se fosse um compressor paralelo, ele não está atuando 100% do som. É uma compressão forte, mas que ela está atuando paralelamente ao som limpo do instrumento. E aí eu tenho um segundo compressor com um ratio mais baixo, tratando também em paralelo, só que com outro ratio. Então, acho que deu para ter uma ideia do quão poderoso é o Neutron, certo? E a mesma coisa nas guitarras aqui, ó, com o plugin. Olha aqui, ó, o Sculptor está para guitarra elétrica distorcida, certo? A equalização, puxando bastante aqui dos agudos e dando uma controlada aqui nas regiões grave. Tem um high pass aqui para que eu não precise lidar com esse monte de subs que a guitarra não está usando e só é me atrapalhar. Então você tem vários tipos de curva de high pass que você pode usar, de low pass, de shelf, de low shelf, high shelf, bell. Você pode basicamente fazer o que você quiser com esse equalizador, ele é super flexível. E aí, mais uma vez, compressão, duas compressões, cada uma atuando de uma forma, certo? No caso, as duas aqui atuando na região aguda e na região grave também, certo? E aí, o Exciter no final, só para dar aquele molinho a mais, né? Outra coisa bem legal que esse plugin faz é que ele pode me dar a imagem estéreo mais ampla, certo? Então eu estou usando aqui esse botão Width. O que ele faz? Ele joga a sua imagem estéreo mais para fora, te dá uma imagem estéreo mais ampla. Uma coisa que eu sempre tive meio receio é, pô, eu ficar usando presets, parece que eu estou roubando, né? Parece que eu não sei direito o que eu estou fazendo e preciso de presets para poder mixar. E aí eu descobri que eu não sou o único que faço isso. Técnicos experientes de mixagem muitas vezes partem de um preset para chegar no som que eles querem. Então não existe qualquer vergonha em você usar presets e muito menos em usar o Mix Assistant. Se você procurar o material da iZotope em inglês, você vai ver que tem bastante gente mostrando o seu processo de mixagem, grandes técnicos de som, grandes mixers que estão usando o Mix Assistant para ajudar a dar início a esse processo. Então, para quem não tem muita experiência com mixagem, para quem não sabe muito a respeito, é uma excelente ferramenta para você fazer o seu som ficar bom e ao mesmo tempo aprender. Eu gasto bem menos tempo brigando com os plugins e mais, ele tem me economizado muito no processamento da máquina, porque vocês podem ver aqui que eu tenho um plugin por canal, não mais. Eu só tenho mais de um plugin por canal se eu tenho aqui no caso um reverb, ou no caso da guitarra solo que eu tenho um delay também. Do contrário, é um plugin por canal e o processamento cai demais, o que é fantástico. Então é isso, galera. Esse foi o Neutron. Se você quiser saber mais sobre a iZotope, é só seguir o link aqui na descrição. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar um like no vídeo. Até a próxima.